Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Fiocruz retrata a desnutrição dos bebês brasileiros. No ano passado, o número de internações foi o maior desde 2007. Milhares de processos do IBAMA contra crimes ambientais estão prestes a perder a validade. Mais de 120 prefeituras vão oferecer transporte gratuito no domingo de eleição. O IBGE detecta a volta da inflação em outubro. A Caixa conclui investigações sobre acusações ao ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, de assédio sexual. No ritual histórico da posse, o novo primeiro-ministro britânico é recebido pelo rei. O Jornal Nacional está começando. Supremo Tribunal Federal mantém resolução do TSE que agiliza a retirada de notícias falsas do ar. Ministro André Mendonça rejeita 5 pedidos para investigar Bolsonaro por declaração sobre venezuelanas menores de idade. Nova pesquisa mostra Lula com 53% e Bolsonaro com 47% dos votos válidos. Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece com 52% e Fernando Haddad com 48%. E na saúde, Minas Gerais registra a 3ª morte por varíola do macaco e eleva para 8 o número de casos fatais no nosso país. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. A gente começa, claro, falando de eleições. Porque a campanha de Bolsonaro respondeu ao TSE sobre o suposto erro, nas inserções da propaganda eleitoral nas rádios que estariam favorecendo o candidato Lula. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, estipulou, ontem, um prazo, então, de 24 horas para que a coligação apresentasse as provas sobre as acusações feitas. Terça-feira, 25 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Cerco às fake news. Maioria do Supremo Tribunal Federal mantém decisão que ampliou os poderes do Tribunal Superior Eleitoral contra as notícias falsas na reta final da campanha. Há 5 dias do segundo turno, Jair Bolsonaro vai a reduto lulista na Bahia para tentar conquistar votos, enquanto o petista concentra atividades em São Paulo, estado onde foi derrotado pelo adversário no primeiro turno. Ministro da Economia, Paulo Guedes, nega a proposta de retirar deduções de despesas médicas e de educação do imposto de renda. Medida foi sugestão da equipe fiscal da pasta e, se aprovada, atingiria em cheio a classe média. Prévia da inflação volta a subir em outubro, após 2 meses seguidos de queda. Países com regimes políticos intermediários, ou seja, que não são nem democracias plenas e nem autocracias, têm desempenho econômico ruim a longo prazo. Novo primeiro-ministro britânico se encontra com o rei Charles III e anuncia a composição de gabinete. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje na bancada temos o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O IPESP divulgou uma nova pesquisa de opinião nesta terça-feira. Lula, candidato do PT, segue na frente. E as variações da semana passada para cá foram todas dentro da margem de erro. Olá, boa noite para você, 6h01 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa dessa terça-feira, dia 25, hein? Faltam 5 dias para o segundo turno das eleições. É claro, você pode participar, marcar a hashtag UOLNews nas redes sociais ou comentar as nossas lives. Estamos ao vivo agora no UOL, também no Facebook, TikTok, no Twitch e no YouTube. Hoje tem enquete no YouTube? Tem sim. A pergunta é se você acha que o caso envolvendo o Roberto Jefferson, ex-deputado, vai ter impacto nas pesquisas de intenção de voto. Lembrando que daqui a pouco sai IPEC, daqui a pouquinho, hein? E vai ter um programa especial, também daqui a pouco com Kennedy Alencar e toda
a nossa equipe aí para repercutir um pouco desses números. O IPEC sai daqui a pouco, portanto, ainda hoje à noite, mas não com os números nacionais, tá? Sai com números locais para São Paulo e Pernambuco. Então fique ligado aqui na nossa programação. Esse IPEC, então, vai ser analisado logo na sequência aqui com Kennedy Alencar e com os nossos colunistas. Falando em São Paulo, um áudio obtido pela Folha de São Paulo aponta que um integrante da equipe do candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, mandou um cinegrafista da Jovem Pan apagar imagens do tiroteio que terminou com um suspeito morto e interrompeu a agenda do candidato em Paraisópolis, na zona oeste de São Paulo. Vamos ouvir. Estava ali embaixo do lado. O pessoal trocando tiro. Não, trocando tiro efetivamente não. Tem um tiro da PM pra cima dos caras. A hora que você chega aqui, você me barra. Você só filmou lá no canto? Só. Na hora que você chega ali, eu já tô voltando. O pessoal que tava no. Não, onde a gente apareceu, você não filmou? Não filmou. Eu vi embaixo do segurança de colete. Você tem que apagar. Essa imagem que você filmou aqui também. Mostra o pessoal, você tem que apagar essa imagem. O candidato Tarcísio de Freitas se manifestou por meio de uma nota publicada nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aí no Twitter. Ele escreveu: transformar um episódio de violência em uma narrativa mentirosa é algo que extrapola qualquer limite, é injustificável. Chega de fake news. E a nota sobre Paraisópolis é essa. Sobre a matéria publicada pela Folha de São Paulo, é importante esclarecer que há uma grave tentativa de descontextualização do episódio e de interpretação equivocada do áudio. Em primeiro lugar, o cinegrafista, bem como outros jornalistas que estavam na situação de risco, foram colocados na van da campanha para garantir a segurança na saída do local. Ao chegar na base, um integrante da equipe perguntou ao cinegrafista da Jovem Pan se ele havia filmado aqueles que estavam no local e seria possível não enviar essa parte do vídeo para não expor as pessoas que estavam lá. Durante a agenda, diversos representantes da imprensa que estavam presentes fizeram imagens da situação e colocaram no ar. Nunca houve nenhum impedimento por parte da campanha em relação a isso. Qualquer afirmação que questione isso é mentira, segundo a nota. Ainda na nota em nome da campanha, Tarcísio e a equipe destacam que todos eles e o Instituto passaram por um episódio traumático no qual tiveram as suas vidas em risco, o que diz a nota, tá? O uso desrespeitoso de parte da imprensa e da campanha de Haddad sobre esse episódio é algo que extrapola qualquer limite referente a posicionamentos políticos e a disputa eleitoral. Posição aí do candidato. Mostrar a nossa reportagem ao vivo. Estela Borges tem mais informações sobre esse caso e também sobre esse momento decisivo para o Tarcísio de Freitas. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Ao longo dos próximos dias, até sexta-feira, Augusto Nunes, a Ana Paula Henkel e o Guilherme Fiuza ficarão afastados aqui do programa, então estarão hoje por aqui na bancada José Maria Trindade, Diogo Schelp, Roberto Mota e Thiago Pavinato. Vamos aos destaques do programa de hoje. STF forma a maioria e mantém resolução que amplia poderes do TSE contra fake news. Moradores de prédio jogam ovos na carreata de Tebet em Niterói. E a campanha de Bolsonaro denuncia que rádios deixaram de veicular inserções da propaganda eleitoral obrigatória. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Começamos falando do assunto que encerrou o programa de ontem. A campanha do presidente Jair Bolsonaro ingressou com uma ação na Corte Eleitoral em que denuncia prejuízos na veiculação de inserções de propagandas eleitorais. De acordo com a equipe, empresas de auditoria contratadas pelo PL apontaram as irregularidades, especialmente em inserções que deveriam ser feitas em rádios na região Nordeste. Por serem de concessão pública, as rádios são obrigadas pela legislação eleitoral a transmitir a propaganda eleitoral, veiculando na íntegra o material que é enviado pelas campanhas dos candidatos.
O descumprimento das regras representa crime passível de punição. As denúncias, segundo a campanha de Bolsonaro, foram feitas por eleitores e dizem respeito ao período do segundo turno das eleições. Com o resultado do trabalho feito pelas empresas de auditoria, os advogados pediram à Justiça Eleitoral a imediata suspensão da propaganda de rádio da coligação Brasil da Esperança, de Lula. A campanha do candidato à reeleição pede ainda que sejam feitas a retirada e o bloqueio do conteúdo do adversário do pool de emissoras, bem como a notificação individualizada das emissoras de rádio envolvidas. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, as auditorias feitas nas rádios revelaram que 1.283 horas de conteúdo da propaganda de Bolsonaro não foram exibidas, representando 53 dias sem campanha. Logo após o anúncio do fato grave transmitido ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, a Justiça Eleitoral acolheu a ação, mas alegou falta de provas, pedindo que a equipe de Bolsonaro apresente em 24 horas os documentos. Vamos a Brasília então, José Maria Trindade. Fiquem com Deus, sorte e saúde. A arrecadação de impostos federais em setembro bate recorde. Depois de 2 taxas negativas, inflação sobe em outubro e fica acima da expectativa do mercado. Em reduto petista no Nordeste, Bolsonaro fala em conquistas sociais do seu governo. Em São Paulo, Lula fala em fazer um governo que vá além do PT. Capitais vão ter passagem de ônibus de graça no domingo de eleição. Geada fora de época na Serra Catarinense e tem previsão até de neve na semana que vem. Há 2 meses do Natal, eles entram na escola para aprender como ser um bom velhinho. No estádio da final da Libertadores, repórter quase assaltada durante entrada ao vivo. Você não vai roubar ahorita em vivo. Justiça na Rússia confirma a condenação à prisão de atleta americana presa com droga. Na série especial, cirurgias com robôs em pacientes com câncer. Elas reduzem o risco de infecção. Uma superprodução gravada no Brasil, no Líbano e em Portugal. Nova novela da Band estreia segunda-feira. Depois de sonhar tantos anos, o Jornal da Band está no ar. Tantos planos de um futuro pra nós. Boa noite. O Jornal da Band começa com a prisão de um homem investigado por homicídio numa cidade de praia em São Paulo. O detalhe é onde ele estava escondido. Vem, pode sair. Vai. Quando a polícia chegou, o foragido não teve dúvida e se escondeu no baú de uma cama box. Márcio Leite, de 54 anos, é suspeito de assassinar a facadas um homem por causa de uma dívida de R$100. O crime foi no dia 5 de julho, na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Esse foi o segundo caso em São Paulo em menos de uma semana de bandidos que se esconderam da polícia em locais inusitados, mas se deram mal. Aqui, PMs escalam um muro, sobem no telhado de uma casa na capital paulista, chegam na laje e acham um ladrão de carro dentro da caixa d'água. Veja hoje no SBT Brasil. Vídeo mostra a tentativa de linchamento de 2 suspeitos de roubo na Grande São Paulo. Em depoimento sobre tiros contra agentes da Polícia Federal, ex-deputado Roberto Jefferson volta a atacar ministros do Supremo. Médica sai ilesa após disparo a queima-roupa feito por assaltante em São Paulo. Prévia da inflação volta a ser positiva depois de 2 meses. E na Champions League, o Paris Saint-Germain goleia e se classifica. Já. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma médica foi baleada numa tentativa de assalto em Santo André, no ABC Paulista. Uma testemunha gravou toda a ação. A mulher é abordada por 3 assaltantes que queriam levar o carro. Ela pede para que deixem a bolsa. É sério. 2 assaltantes entram no banco de trás. De repente, o bandido que está na direção atira. O comparsa faz mais disparos. Um dos tiros passa de raspão e chega a levantar o cabelo dela. Um outro acertou o ombro.
O criminoso não consegue dirigir o carro, que é automático. Os 3 saem correndo e roubam outro veículo estacionado mais à frente. Dessa vez, eles conseguem fugir. A mulher foi levada ao hospital e já recebeu alta. Veja agora outros destaques desta edição. Um policial militar foi sequestrado por engano em Minas Gerais e os criminosos morreram em troca de tiros com a polícia. A passagem de um ciclone por Bangladesh deixou mais de 20 mortos. Milhões de pessoas estão sem energia elétrica. O novo primeiro-ministro britânico assumiu o cargo. 10 ministros já foram trocados. E a poucos dias da votação tem a agenda dos candidatos à presidência e os números de mais uma pesquisa eleitoral. O ex-deputado Roberto Jefferson disse em depoimento à Polícia Federal que atirou 50 vezes em direção aos agentes que foram à casa dele no interior do Rio de Janeiro cumprir uma ordem de prisão. Roberto Jefferson está preso numa cela isolada.